Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal e para quem é novo aqui, muito prazer, sejam muito bem-vindos. Esse canal aqui, eu quero levar vocês junto comigo através de tudo que eu venho compartilhar aqui com vocês para vocês se desenvolverem como pessoa, como ser humano, para levar uma vida de uma forma mais leve, mas sendo você mesmo, com todas as suas peculiaridades, como eu digo aqui no vídeo. Esse vídeo de hoje, gente, eu quero compartilhar com vocês como que eu venci a depressão. Eu sei que esse é um tema que ele é muito comum, infelizmente. Tem muitas pessoas que sofrem disso, tem muitas pessoas que já enfrentaram isso, que como eu, graças a Deus, se conseguiram se curar, mas tem muitas pessoas que não se curaram ainda. Então eu trago aqui nesse vídeo coisas que eu fiz, hábitos que eu tive, que me ajudaram a me curar e hoje eu ser essa pessoa liberta. Quando eu tinha depressão, gente, eu associo a depressão que eu tive na época com dinheiro. Porque pra mim tudo na minha vida tá ligado com dinheiro, tá? Porque eu acho que tem muito a ver. Quando a gente leva uma vida muito desregrada, quando a gente não tem clareza, não tem propósito, igual eu não tinha, eu achava que assim que eu tivesse vontade de ter alguma coisa, era só eu pegar aquele dinheiro que às vezes eu nem poderia usar para alguma coisa, eu ia lá e comprava, sem pensar nos prejuízos. É por isso que eu tive uma vida no presente muito escassa, porque a gente colhe no presente aquilo que a gente fez no passado e a gente colhe no futuro aquilo que a gente fez no presente, né? Então, quando eu atravessei esse momento muito cruel da depressão, eu era uma pessoa muito mais tímida. Eu fiquei muito reclusa no meu mundinho. Então a tristeza que eu sentia, ela era muito grande. E muitas das vezes, devido eu estar muito deprimida, eu descontava nas compras. Eu achava que eu comprando, porque sabe aquele gostinho de saber que uma compra tá chegando, ou se você comprar e chegar com um pacote e abrir, só que é tudo tão momentâneo, né? Eu não sei se tem alguém aqui me assistindo que enfrenta isso ou já enfrentou, deixa aqui nos comentários, eu vou gostar de saber. Só que é questão de minutos, depois passa, e aí além de ficar o bolso impactado, né? Porque você tirou um dinheiro que não poderia, vem o arrependimento. Então, além de você estar sem dinheiro, vem a culpa. E aí vira uma corrida dos ratos, aquele ciclo. Então, eu vivi esse ciclo muitos anos. Deprimida, triste, me sentindo sozinha, ia lá e comprava roupa, na hora ficava feliz, daí poucos minutos aquela roupa já nem fazia sentido pra mim, porque na maioria das vezes aquela roupa não tinha nada a ver comigo e não estava me trazendo nada de benefício. Era uma felicidade assim mascarada. Eu não tinha vontade de sair, eu não tinha vontade de ver gente, eu não tinha vontade de conversar com ninguém. Eu não tinha vontade de fazer nada. E ao contrário de muita gente, que tem muita gente que tem depressão, ela faz o quê? Ela perde o apetite. Não. Eu tinha uma fome, eu tinha que preencher aquele vazio. Ou era com compras, outra hora era com comida. Então eu comia muito chocolate, comia muita coisa, muito assim, sabe? Nem mastigava direito. O peso, obviamente, subiu. A autoestima, obviamente, caiu. Então, eu literalmente me senti um zero à esquerda, mais do que eu já me sentia. Então, eu comecei com a depressão, gente, a me sentir que eu não era capaz de nada, porque a depressão, ela faz isso. E outra, e eu não tomava remédio. Eu ficava ali sentindo todas essas coisas porque eu achava que eu não precisava de tomar remédio. E não que eu só não achava que eu precisava de tomar remédio, eu não queria ficar dopada, eu não queria ficar aquela coisa, sabe, aquele grog, eu não queria. Então, eu passei por todo esse processo de muita, mas de muita solidão, gente. Então, tem uma parte muito ruim que foi essa da solidão, das compras, da falta de clareza, da falta de propósito, eu não sabia o que eu queria pra minha vida.
Eu fiquei muitos anos sem contato mesmo com pessoas, então eu vivi muito reclusa. Teve a parte ruim, foi isso, porque a gente precisa conviver com pessoas. A gente precisa ter amigos, ainda que poucos, mas a gente precisa. É bom pro ser humano. Eu não creio que a gente foi criado para viver sozinho, tão sozinho como eu fui na época. Então, a única coisa que eu ainda dava conta de fazer era assistir televisão. Eu gosto muito de filme de ação. Então, naquele momento, quando eu conseguia assistir um filme de ação, era como se eu me desligasse do mundo. Parece que naquele momento eu não tinha depressão, que eu ficava ali 100%. Eu conseguia fazer isso, tá? Eu não sei se quem enfrenta isso conseguia. Mas aí assim que acabava, eu voltava para esse mundo de dor, de depressão de novo. E como que o dinheiro teve muito a ver com isso, gente? Porque eu acredito que quando você gasta o pouco de dinheiro que você tem, como eu gastava na depressão, não tem como a sua vida ficar boa. Porque para tudo a gente precisa de dinheiro. Então, o fato de eu não ter dinheiro, nada, nem no bolso, nem na conta, nem na carteira, eu ficava mais vulnerável a tudo. E aí eu nunca conseguia sair desse ciclo. Porque uma pessoa que está com escassez, uma pessoa que está endividada, porque eu também ficava endividada no cartão de crédito, porque comprava um bocado de coisa, um bocado de roupa, de sapato, de bolsa que eu não precisava, e outra, para usar onde se eu nem saía. Porque quando a gente tem depressão, a gente nem quer sair. Eu não queria. Eu tinha pavor de pensar que eu tinha que ir na rua. Mas eu acho que dava um alívio, entre aspas, de ver aquelas roupas, aquelas bolsas, aqueles sapatos lá. Eu achava que uma hora eu ia usar, né? Então, eu não conseguia, quem tá nessa escassez, endividado, gente, a gente não tem cabeça para criar, a gente não tem cabeça para ter sonhos, para ter metas, para adquirir nada. A sua cabeça, ela só foca, além de ter a depressão, ainda tem as dívidas, tem a falta de dinheiro. Então, a sua vida fica naquela mesmice. E outra, além de estar com depressão, ainda estava quebrada financeiramente. E com a ajuda de Deus e também esse processo de isolamento que a depressão ela causa, eu pude também um pouco me olhar muito lá nas profundezas mesmo do ser, sabe? Porque a gente vai lá no escuro de tudo que a gente tem dentro da gente quando a gente tá numa época dessa, vivendo uma coisa dessa. Então, através desse momento difícil da depressão, fora aqueles pensamentos intrusos que vem, ninguém me ama, eu não tenho ninguém, e a gente acha que ninguém apoia a gente, só que foi eu mesma, no meu caso, né? Eu mesma cavei o meu próprio buraco. Porque à medida que eu comecei a comprar coisas que eu não poderia pagar e me endividar e não pensar no amanhã, só vou viver o hoje, eu me coloquei naquele lugar. Então eu que tinha que me tirar. Ninguém ia vir me salvar daquele buraco financeiro, eu que tinha que me tirar. Então eu pude experienciar esse momento de tanta solidão, então de penetrar dentro de mim no mais escuro do meu ser. Isso aqui é sério, tá, gente? Isso aqui não é brincadeira. Então, através desse momento que eu vivi isso, chegou um certo tempo que eu conversei com Deus e falei: Deus, eu não quero essa vida pra mim, eu não aceito essa vida, eu preciso fazer alguma coisa. Não vou tomar remédio, porque eu não quero sabe? Ficar grogue, eu quero ficar bem lúcida, eu não quero perder a minha lucidez. Comecei a fazer o exercício físico. Abaixo de Deus, o exercício físico, gente, ele me tirou da lama. O exercício físico, por isso que eu falo tanto do poder que ele tem. Porque não foi só a minha força de vontade, é claro que ela foi crucial. Mas o exercício físico, ele foi me devolvendo a alegria. Ele foi me mostrando que eu era capaz, que eu tinha disciplina. Exercício físico e disciplina é o que me define. Se você, do outro lado, está passando por alguma coisa desse tipo, se você sente essa conexão, deixa aqui nos comentários. E se dê a permissão de começar a fazer um exercício físico. Mesmo que difícil, mesmo que você vá arrastado, mesmo que você vá sem querer, mesmo que esteja chovendo. Gente, eu fazia exercício físico chovendo. Eu saía para caminhar chovendo. Não chuva forte demais, né? Mas uma chuva básica que dava. E foi assim, dia após dia, mês após mês, e foi bem devagar, viu, gente? Não foi nada rápido. O meu processo, ele foi demorado, porque eu acredito que cada um é cada um, e eu necessitava mesmo desse tempo maior.
Talvez você possa encurtar o caminho, quem está escutando esse vídeo. E a minha intenção é de ajudar e que você saia dessa situação. É dolorosa, mas é possível que você saia, e existe um arco-íris logo ali à frente. A gente não consegue ver quando está vivendo esse momento, mas existe. E se eu conseguir, com toda a minha pequenez, com toda a minha falta de tudo, sabe? Com toda a falta de conhecimento, eu sou bem comum, eu não sou formada em nada. Eu sou simples, Viviana, simplesmente, mas com uma garra, sabe? Com uma disciplina, que é o que me fez estar aqui hoje curada da depressão. E eu quero que você também chegue nesse patamar. E o exercício físico foi o divisor de águas na minha vida. Porque através dele eu não fiquei mais me jogada na cama, eu não fiquei só comendo, eu parei de ficar comendo demais. E eu comecei a ver uma luz no fim do túnel e comecei a abrir a minha mente, a minha cabeça. E comecei aí tendo essa clareza de que eu não poderia ficar gastando dinheiro assim, até porque eu nem tinha. De que uma pessoa, eu não acredito que uma pessoa possa ter qualidade de vida e ser feliz endividada e sem dinheiro. Eu, Viviana, não acredito. Não é possível. A pessoa pode se enganar, se auto-enganar, achando que ela pode ser feliz e levar uma vida de qualidade, porque tudo é a mente. Se a mente não estiver bem, o corpo não está bem, nada está bem. Então, eu comecei a criar consciência. E esse processo ele foi longo, tá, gente? Ele foi longo, não foi do dia pra noite, não foi com 1 ano, não sei nem se foi com 2 anos, tá? Mas comigo precisou ser demorado para que eu aprendesse a lição, sabe? Eu não sei se vocês já ouviram, eu sinto que foi 40 anos ao redor da mesma montanha até eu aprender a lição. Enquanto eu não aprendi a lição, eu não pulei pro novo nível, pro próximo nível. E o que eu tirei mais de lição? Que a gente, nós, precisamos entender qual é a nossa vida. Eu posso pagar por isso? Adianta eu querer acelerar uma coisa sem construir? Adianta eu querer ter um monte de coisa que na maioria das vezes eu nem preciso para preencher um vazio? Não tem outra forma de eu preencher esse vazio que eu senti? Ou com oração, ou me cercando de pessoas que me amam, saindo, tentando conviver com pessoas, né, que fazem bem pra gente, porque eu acho que no final, gente, importa, não é muito o que a gente ouve das pessoas, não, sabe? Porque falar, até papagaio fala. Eu acredito que no fim importa é como que cada pessoa nos faz sentir. Você já teve essa sensação? Tem pessoas que eu quero muito estar com elas, não é porque elas me dão, porque elas podem me dar, não é pelo que elas falam comigo, palavrinhas fofas, é a maneira com que elas fazem com que eu me sinta. Tem pessoas que eu estou perto delas, que eu posso ser eu mesma, sabe? Que elas me fazem me sentir bem, me fazem me sentir importante, não é me dando nada, não é presente, não é bens materiais, não é nada de extraordinário. Simplesmente pelo fato daquela pessoa estar perto de mim, ela faz eu me sentir bem, ela me faz eu me sentir importante. Afinal das contas é isso que importa. Analisem para vocês verem. Então, e eu saí mais forte depois dessa depressão. Eu fiquei forte, gente, forte, porque quem enfrenta uma depressão, sai dela, ela fica forte, ela sabe que ela pode topar qualquer parada, que ela pode vencer qualquer obstáculo, porque não é fácil. Mas eu digo que é sempre possível, sabe? E é claro, eu fui no psicólogo, fui muito pouco, viu, gente? Eu fui muito pouco no psicólogo. Essa depressão que eu tive foi mais uma coisa comigo mesma. Eu comigo mesma e Deus. E o que eu me propus a fazer. Exercício físico, parar de ficar comendo muito, e uma coisa levou a outra. E eu pude me conectar, de ver a importância que o dinheiro tem na vida de qualquer ser humano, que ele é importante, mas ele precisa saber ser administrado, que eu não posso ceder aos meus desejos das coisas que eu preciso. O que eu aprendi? Eu aprendi que não é porque aquela pessoa tem que eu também preciso ter. Que eu não posso deixar que o outro diga o que eu tenho que ter. Porque na maioria das vezes não faz nenhum sentido pra mim. Fica ali parado. E tudo que tá parado, que não usa, é dinheiro parado, que poderia estar rendendo, que poderia estar construindo patrimônio, que é o que eu sempre falo, que poderia estar na reserva de emergência, que eu poderia estar viajando, conhecendo outras culturas, enriquecendo a minha mente e criando memórias. Sim, gente, criar memórias é muito importante.
Mas nós que não somos abastados de dinheiro, como eu sempre digo, a gente precisa fazer esse sacrifício. A gente precisa baixar o nível, a gente precisa escolher, não, se eu quero isso, eu vou ter que desistir disso. Não dá para ter os dois, né? Se não somos herdeiros, a gente tem que estar sempre fazendo concessão. Não, para ter isso, eu vou ter que desistir disso. Para querer isso, eu vou ter que abrir mão disso. É sempre renúncia, é escolha e renúncia, escolha e renúncia. Se eu quiser alcançar alguma coisa. Então, eu acredito, gente, que na época que eu tinha depressão, o olhar que eu tinha pra mim era que eu era uma pessoa, assim, que não merecia nada. Sabe? Que ninguém importava, que ninguém amava. Sabe aqueles cachorros jogados na rua? Era assim, era essa percepção que eu tinha de mim mesma. Pra vocês verem o nível da depressão da pessoa. E pra você que me vê aqui hoje, com um canal no YouTube, falando com uma câmera, sabe, gente? Vocês é como se fossem meus amigos. Os amigos presentes aqui que eu não tenho. E eu nem sabia que eu era uma pessoa inteligente. Porque na época dessa de depressão, a gente acha que a gente é burro, a gente acha que a gente não tem criatividade, a gente acha que só a gente não tem nada. Eu me fazia essa pergunta várias vezes. No que eu sou boa? Todo mundo tem um dom. O que eu tenho dom? Eu acho que eu tenho o dom de falar. Porque toda vez que eu vou começar um vídeo, eu falo, esse vídeo vai ser curto, meu Deus. Para as pessoas terem paciência de ouvir meu conteúdo. Mas não adianta, gente. Eu começo a falar aqui e eu não quero parar de falar. Porque eu fiquei calada por muitos anos. Então agora que eu tenho uma câmera para me falar, sabe? E eu me sinto aqui super à vontade. E eu quero muito que vocês gostem do que eu tô falando. Eu quero que vocês gostem de mim, do meu jeitinho, sabe? Da forma que eu falo, da forma que eu pego no meu cabelo, da forma que eu lido com esse vídeo, mesmo longo, sabe? Mesmo que as pessoas hoje em dia não têm muita paciência para ouvir, né? Mas é conteúdo importante, gente. Eu já coloquei tanta coisa em prática na minha vida ouvindo vídeos, porque eu tenho essa paciência. Então eu acho que também outra pessoa vai ter. Sabe, eu quero nesse canal aqui pessoas do bem, pessoas que queiram se desenvolver, sabe? É um canal de propósito, de incentivar, de encorajar, de mudar vidas, de tirar pessoas da tristeza, de tirar pessoas de achar que não é capaz de nada. Tem muita gente que quer criar um canal no YouTube e acha que tem que esperar o melhor momento. O momento é agora. Você trata de criar agora. E se você enfrenta uma depressão, saiba que você vai conseguir superar. Eu consegui. Se eu conseguir, pensa assim, essa menina, quem é essa menina? Essa menina é Viviana. Ela conseguiu, ela passou por tudo isso e ela tá aqui hoje criando um canal no YouTube, falando com um monte de gente, né? Usando a criatividade, pensa, vai dormir, acorda pensando no que ela vai falar. E hoje o que eu queria falar era isso. Não desista de você. Não desista. Nunca. Que todo mundo desista. Todo mundo desistiu de mim na época, mas eu não desisti de mim. Eu sabia que eu tinha propósito, eu sabia que eu tinha futuro, gente. E você que está nessa situação, você tem futuro. Você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa criativa e você nasceu para ser feliz. E se todos os sonhos que você tem no seu coração, se ele chegou no seu coração, é porque você vai ser capaz de realizar cada um deles. Curta esse vídeo, se inscreva no meu canal para o YouTube entender que esse conteúdo ele é bom e que ele vai ajudar pessoas. Que ele vai mudar a história de pessoas, vai mudar a vida de pessoas, assim como a minha vida foi mudada pela minha disciplina, pelo exercício físico, por eu acreditar em mim mesma, por eu não desistir de mim mesma. E já teve vontade, às vezes, de eu querer desistir, mas eu não desisti. Eu venci. Eu não vou falar que tem dias que eu me acordo meio melancólica, mas a depressão, igual eu tinha, eu não tive mais. Eu não tive porque, primeiro, eu abracei tudo que eu sou e tudo que eu passei, cada cicatriz que foi criada, eu abracei. Cada vulnerabilidade eu não tenho problema em falar, eu não tenho problema em expressar, em falar aqui para cada um. Então não desista de você. Lute com todas as suas forças para sair dessa situação. E cuide de você. E cuide de cada centavo de dinheiro. E tenha o seu dinheiro e guarde cada dinheiro. Faça a sua reserva de emergência. Porque você tendo uma reserva de emergência, mais rápido você sai dessa depressão. Porque você pode conquistar sonhos. Você pode saber que você está amparada. Que você, qualquer coisa, qualquer imprevisto que acontecer, você tem um dinheiro que pode ali te servir, que pode te ajudar. É com muito amor que eu deixo esse vídeo aqui, de superação. Os meus vídeos é de superação, meus vídeos é de alavancagem, meus vídeos é de encorajamento, meus vídeos é... Eu aprendo a cada dia, eu trago aqui coisas que eu quero melhorar em mim e eu quero melhorar com vocês. Um beijo e até o próximo.